Deixa eu te contar uma coisa que vai parecer invenção, mas não é. Existe um truque enterrado no quintal que custa menos que um par de tênis. R$ 400, no máximo. E ele mantém qualquer casa em 13 graus o ano todo, sem aquele susto na conta de luz no fim do mês. Eu sei que sou absurdo, mas o governo dos Estados Unidos imprimiu o passo a passo disso em 1947. Depois fez o documento desaparecer dos manuais, como se nunca tivesse existido. E quando você descobrir o que acontece 4 pés abaixo do seu gramado, você nunca mais vai chamar um técnico de refrigeração com o mesmo olhar, porque a física por trás disso beira o sobrenatural. Calma, que eu entrego tudo para você. Os papéis, as datas, os nomes. Inclusive, a reunião sigilosa que enterrou esse conhecimento de novo. Antes de seguir, te aviso uma coisa séria. O que vem agora vai te incomodar, porque tem famílias inteiras vivendo refrescadas há 300 anos com isso. Vamos descer para o chão de uma vez, literalmente abaixo dos seus pés, a 4 pés de profundidade, em qualquer terreno, no Brasil, na América, na Europa, a temperatura da Terra trava em 13 graus Celsius. Pode estar 45 graus lá em cima, sol rachando o asfalto, pode estar nevando 20 graus negativos. O termômetro lá embaixo não se mexe. Nada. Isso não é papo de blogueiro. Isso foi medido em campo, com instrumento sério, por mais de 50 anos seguidos. Tem um centro de pesquisa em Ontário, no Canadá, chamado Courtright. Eles enterraram 9 tubos de 20 metros, cada um 2 metros abaixo do solo, e ficaram registrando. Verão, depois de verão, em uma tarde de julho, com 32 graus na entrada, o ar saía na outra ponta marcando 15 graus, gente. Sem compressor, sem gás, sem nada na tomada. E o sistema rodou 8 verões seguidos, sem perder rendimento. Nem um pingo. Agora viaja comigo para outro cenário. Imagina uma casa Amish, em Rio, num agosto sufocante de quase 40 graus. Bok, entra, o ar dentro é fresco, calmo, silêncio absoluto. Nenhum aparelho ligado. Um senhor chamado Haley olhou para mim e disse, com aquela calma de quem sabe, o chão é o resfriador. Não tinha nada nas paredes. Nenhum motor escondido. Só um cano de barro de 40 pés enterrado embaixo da horta. O ar atravessava aquele túnel e chegava na cozinha 20 graus mais frio que lá fora. Enquanto isso, os americanos torram 29 bilhões de dólares por ano só com ar-condicionado. $740 por casa, todo santo verão. Para resolver um problema que a terra do quintal já resolveu sozinha, de graça há séculos, cada centavo gasto vai parar no bolso de alguém. E você vai descobrir quem é esse alguém em poucos minutos. Agora segura essa parte porque ela pesa. Se a coisa é tão simples, tão barata, tão eficiente, por que nenhum empreiteiro instala? Por que nenhum vendedor de loja de construção te oferece? Por que isso some das conversas? A resposta não foi acidente nenhum. Tem nome, tem data, tem assinatura registrada. Em março de 2020, a Associação Americana de Gás realizou uma reunião interna, reunião fechada, portas trancadas. Mas as atas escaparam, vieram à tona em reportagens investigativas sérias. Nessas atas, eles classificam os sistemas térmicos passivos como ameaça existencial ao consumo de gás natural nas residências. Existencial foi exatamente essa a palavra usada. E a reação deles não foi competir no mercado, foi sepultar. Desde então, lobistas do setor empurraram projetos de lei em mais de 25 estados americanos. Projetos que proíbem cidades de incentivar essas alternativas passivas. Quando um pesquisador rodou esses textos num programa de detecção de plágio,
A vergonha foi gigante. As frases batiam quase idênticas em Utah, Texas, Arizona e Louisiana. Deputados diferentes, palavras iguais. Um representante de Utah, encurralado numa entrevista, deixou escapar a verdade. Disse que ouviu falar do projeto pelo fornecedor local de gás. Pegou o documento pronto, só assinou embaixo. E a história não acaba aí. A indústria de ar-condicionado fez algo gêmeo. Há décadas, eles travam qualquer categoria no código de construção que reconheça um tubo enterrado como sistema legítimo de refrigeração. Sem categoria, não tem aprovação. Sem aprovação, nenhum técnico aceita instalar. Nenhum técnico instala, o dono da casa nunca ouve falar. É um ciclo perfeito. É assim que se apaga uma tecnologia gratuita sem precisar proibir oficialmente ninguém. A indústria combinada de aquecimento e refrigeração movimenta mais de 200 bilhões de dólares por ano. Equipamento novo, manutenção, troca de peça, garantia estendida, gás refrigerante, conta de luz mensal, tudo isso, um cano de R$400, ameaça cada linha desse balanço gigante. Substitua o aparelho. Apaga a manutenção. Não tem gás para vender. E sumiu dos manuais desde o tempo do Eisenhower. Por um motivo bem específico, que eu te mostro agora. Mas antes de chegar no documento perdido, você precisa entender a parte da física que quase ninguém explica direito por aí. Porque quando o pessoal diz que a Terra a 4 pés mantém 13 graus por causa da massa térmica, eles acertam, mas só metade da história. A metade mais doida, quase ninguém conta. O solo não é só uma bateria gigante, ele é também um filtro lento. Vem comigo nesse raciocínio. A superfície da Terra esquenta e esfria numa onda enorme empurrada pelo Sol. Em julho, a camada de cima frita viva. Em janeiro, congela feito granito. Mas essa onda não desce em linha reta com toda a força. Ela é amortecida no caminho. Mais ainda, ela é atrasada. Os cientistas batizaram isso de difusividade térmica. Para solo úmido, o número é miudinho. Cerca de 0,5 milímetro quadrado por segundo. Parece coisa de nada, mas é exatamente por isso que funciona. Uma onda de calor lá em cima leva meses para alcançar os 4 pés de profundidade. Quando o calorão de julho finalmente chega no cano, já é outubro. E lá em cima já refrescou tudo. Olha que loucura! É essa. O solo ao redor do seu tubo enterrado vive sempre 6 meses atrasado em relação ao tempo lá fora. Sempre. Isso significa uma coisa que vai te derrubar. O ar fresquinho que sai do cano em pleno julho não é só uma temperatura constante qualquer. Ele é o frio do fevereiro passado, estocado lá embaixo, esperando você chamar. Seu quintal não é freezer, é máquina do tempo. O verão refresca a terra para o próximo janeiro. O inverno refresca a terra para o próximo julho. O ar gelado, soprando na sua casa em agosto, é literalmente um eco do inverno passado, liberado em câmera lenta. E tem mais. A capacidade volumétrica de calor é o segundo segredo. Solo úmido guarda 2,5 megajoules de energia por metro cúbico para cada grau de variação. Uma vala de 20 metros, 1 de largura, 2 de profundidade, armazena energia suficiente para rodar um ar-condicionado pequeno por horas seguidas. E como a onda térmica está atrasada 6 meses, esse estoque nunca seca, nunca está sempre sendo recarregado pelo clima de meio ano atrás. Lindo demais! Tem ainda um detalhe que muda completamente o jogo. Solo úmido conduz energia térmica 5 vezes melhor que solo seco. 5 vezes, presta atenção. Então um cano enterrado debaixo de um gramado normal, em qualquer região com chuva razoável, já roda perto do limite máximo possível de eficiência.
Quanto mais seca a terra, pior a troca. E, adivina, a maior parte do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, está em condições quase ótimas o ano inteiro, sem você fazer absolutamente nada. Essa é a física que todo engenheiro da indústria de refrigeração entende perfeitamente, mas que nenhum vendedor jamais vai sentar no seu sofá e te explicar. Porque no instante em que você enxerga o solo como uma bateria com fase deslocada, em vez de um buraco morto na terra, o compressor sai da equação. Você para de pensar em motor. Começa a pensar em vala. E o manual para fazer isso na sua casa é mais antigo que a casa do seu avô. Agora vem a parte que me deixou de boca aberta quando descobri. Existe um boletim oficial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Documento número 1918, título Ventilação de Edifícios Rurais. Ano de publicação 1947. Dentro dele tem uma seção inteira chamada Entradas de Ar Subterrâneas. Descreve tudo, sem rodeio. A profundidade exata, o diâmetro do cano, a inclinação para a drenagem, a posição da entrada, linguagem direta, simples, medidas em metros, em pés, lado a lado. Distribuído de graça para fazendeiros nos 48 estados. Custou 15 centavos em 1947. Hoje, ainda dá para baixar esse documento pelo arquivo da Biblioteca Nacional Agrícola. Se souber o número certo, claro, o próprio governo americano ensinou cada fazendeiro do país a montar isso, por escrito, com carimbo oficial. E depois, no silêncio, sumiu dos manuais novos. Todos os guias de construção pós-1960 apagaram a menção. E o motivo desse sumiço não é coincidência alguma. Coincidência foi o que tentaram empurrar para explicar. A real é outra, bem outra mesmo. Olha o timing dos fatos. Entre 1950 e 1970, a infraestrutura de gás natural explodiu pelo Mal Oeste americano. Os dutos chegaram em cada cidadezinha até 1963. Aquecedor a gás virou padrão de mercado. Logo depois, entrou o ar-condicionado central. As empresas de eletricidade empurravam isso porque queriam carga no verão. Cada peça desse rolo gigante tinha alguém ganhando: fabricante, instalador, financiador, fornecedor de gás, todo mundo encaixadinho, e todos esses produtos foram costurados dentro do código de construção. Já o tubo enterrado, coitado, não tinha quem defendesse. Não tinha lobby, não tinha vendedor. Não rendia comissão para ninguém. Caiu fora dos manuais. Sem alarde, sem ruído. Mas a técnica nem era novidade em 1947, viu? Em 1897, um arquiteto alemão chamado Heinrich Schiller, trabalhando no Vale do Reno, publicou um artigo técnico denso. Ele batizou de Erdkanal, o canal da Terra. Schiller documentou túneis de ar passando dentro das fundações de pedra de fazendas alemãs. Algumas funcionavam ininterruptamente desde os anos 1700. Você leu certo. 300 anos rodando sem parar. A física que ele descreveu em 1897 é exatamente a mesma que os pesquisadores canadenses mediram 120 anos depois. Temperatura estável na profundidade. Ar passando, captura energia. Quanto mais longo o tubo, maior a troca. Os imigrantes alemães carregaram esse conhecimento para a Pensilvânia ainda nos anos 1700. Esses imigrantes, com o tempo, viraram os Amish. Hoje, no condado de Lancaster, ainda existem casas com os canos originais de barro intactos nas fundações de pedra. Algumas peças racharam, claro, mas as raízes do sistema continuam visíveis nas paredes. Os Amish não preservaram isso por nostalgia bonitinha. Preservaram porque funciona, porque é grátis, porque não devem nada para companhia nenhuma,
em estação nenhuma do ano. E tem ainda um dado que ninguém menciona. Pesquisadores notaram uma curva crescente de melhora ao longo do tempo. No primeiro verão, o tubo opera num nível. No segundo, o solo ao redor já se reorganizou. Termicamente, o sistema fica 8% mais eficiente. No terceiro verão, atinge o pico absoluto e mantém esse pico por décadas. Décadas. Sabe o oposto disso? Qualquer compressor que você comprou na vida, compressor, começa a morrer no dia em que você liga. Agora, se você já pesquisou o EarthTube alguma vez, deve ter esbarrado na única crítica séria contra ele, o famoso mofo. A história é a seguinte: ar quente e úmido entra no cano frio. O vapor d'água condensa na parede interna. Em sistema mal feito, a água acumula nos pontos baixos, vira um aquário microscópico. Mofo, fungo, bicharada nojenta, e quem ouve isso pela primeira vez já sai correndo apavorado. Os consultores da indústria de refrigeração adoram repetir essa crítica. Adoramos demais porque, em sistema mal projetado, ela está totalmente correta. A condensação é real. A biologia que vem em seguida também é real. Pode arruinar o tubo no segundo verão, se você construir errado. Mas a solução é mais antiga que a própria crítica. Os Amish já tinham resolvido isso muito antes de qualquer universidade medir. O cano precisa ter inclinação contínua da casa em direção à entrada externa, sem ponto baixo no meio onde a água possa empoçar. A inclinação certa é 1 polegada a cada 3 metros, algo perto de 1% de queda. A entrada externa fica acima de um dreno. Pode ser uma cama de cascalho nos sistemas antigos ou uma pequena caixa de inspeção nos modernos. Quando a inclinação está certa e o dreno está instalado, qualquer condensado escorre para fora antes de empoçar. Sem água parada, não tem habitat para micróbio nenhum. É simples assim, quase ofensivo de tão simples. O Instituto Casa Passiva Europeu rodou um estudo de 5 anos seguidos. Sistemas drenados corretamente. Vários climas da Europa Central coletaram amostras do ar saindo dos tubos no fim do 5º ano de uso. Resultado: atividade microbiológica estatisticamente igual à do ar externo comum. Igualzinha mesmo. Os sistemas estavam limpos. A ciência fechou a discussão para sempre. A objeção do mofo é problema de projeto. Não é problema da tecnologia. O material original dos Amish era barro vidrado. Esse barro era até menos suscetível a fungos do que alguns plásticos modernos. Mas para um retrofit hoje, pressão venosa central liso é a escolha óbvia, barato, fácil de achar. Em qualquer loja, drena bem, liso por dentro, pronto, problema encerrado. Aí sobra a única pergunta que importa de verdade: quanto custa para construir essa coisa? A lista de materiais é quase ridícula de tão pequena. 40 pés de cano, pressão venosa central liso, 8 polegadas de diâmetro, custa entre R$300 e R$450 em qualquer loja de material de construção. Uma tampa de proteção para entrada externa, com tela contra bicho, uns R$60. Um exaustor inline, daqueles que movem ar lentinho dentro do tubo, fica entre R$200 e R$350. Consome a mesma eletricidade de uma lâmpada acesa. Um sifão de drenagem na ponta baixa. R$40 redondos. Caixa de conexões e cola de cano. Mais 100. Soma tudo isso e você fica abaixo de R$1.500 em peças. Para um sistema que vai durar mais que 2 geladeiras e 3 ar-condicionados. A mão de obra também é ridícula. Uma valetadeira alugada num pátio de equipamento, por meio-dia, sai por uns R$200. Ela abre uma vala de 40 pés, 4 pés de profundidade, num quintal de subúrbio em 2 horinhas.
Você deita o cano dentro, inclina para fora, conecta a ponta interna no retorno de ar frio que já existe. Instala o exaustor. Tampa a saída externa, cobre a vala com a terra de volta. Do começo ao fim, um fim de semana. Uma pessoa razoavelmente jeitosa, sem precisar ser técnico de nada. Se sua casa tem ar central, conectar é a parte mais boba do mundo. Você corta uma abertura no duto de retorno, encaixa o flange do cano, sela com massa de duto. Acabou. O ventilador que já existe puxa o ar pré-resfriado pelo tubo no momento em que liga. Se sua casa só tem ar de janela ou split, o tubo alimenta uma saída dedicada num cômodo ou dois. O ar-condicionado só precisa lidar com os últimos graus de diferença. O compressor liga uma fração do tempo que ligava antes. Sua conta de luz mostra a diferença já no primeiro verão. Diferença visível, notável. Quase nenhum estado exige licença para isso, porque a categoria é ventilação passiva. Não é equipamento de aquecimento ou refrigeração. É a brecha legal que toda lei de bloqueio esqueceu de fechar, porque ninguém da indústria imaginou que um cara comum fosse realmente cavar o próprio quintal e instalar.